Olá, meu nome é Lucas, sou professor de História e hoje nós vamos estudar Introdução aos Estudos Históricos. Por quê? História é uma disciplina que está presente nas nossas vidas há bastante tempo, vocês estão estudando há muito tempo e sempre se perguntam por que estudamos História, qual que é o objetivo de estudar História? Estudamos História porque tem um sentido. Não é simplesmente conhecer o passado, não. Tem uma série de fatores que levam ao estudo de história. Vamos lá. O que é história? História é a disciplina, ciência que estuda o homem, a humanidade, ao longo do tempo. Vejam, história. A palavra história ela pode ser utilizada para vários sentidos, Então, quando a gente vai ao cinema, ali é uma história. Quando alguém conta um fato para vocês, é uma história. Só que a nossa história, essa história aqui que estamos estudando, ela tem um a mais, ela tem um compromisso com a verdade. A história que nós estudamos, ela busca se aproximar o mais próximo do acontecido do fato em que ela narra. Diferente dessas outras histórias que nós vemos por aí. Um filme, por exemplo, no filme o cara joga poder, tem gigantes, tem uma série de coisas, inventam personagem, até os filmes baseados em fatos reais sempre tem aquele ou um acontecimento, um personagem inventado para dar mais sentido àquela narrativa do filme, um acontecido aí na vida de vocês. Vocês conhecem pessoas que aumentam aquele caso, ou diminuem, ou pegam um simples acontecimento e faz parecer uma verdadeira aventura. Esses acontecimentos não têm compromisso com a verdade, Essas histórias do cotidiano, da novela, do livro de ficção e tudo mais, eles não têm compromisso com a verdade, diferente da história que nós estudamos. Essa história aqui, ela tem o compromisso com a verdade. Por que a história é uma disciplina? Desde que vocês começaram a estudar, tem a disciplina História. Ah, mas no começo era só uma tia e tal, mas ali sempre se falava História. Depois, o Ensino Fundamental 2 também tem História, Ensino Médio tem História. Então a História, a disciplina História vem ali, narrando, contando os fatos, lembrando aquilo que a gente várias vezes quer esquecer, vem narrando. E quando acabar o ensino regular, vocês forem para a faculdade ou forem fazer um curso técnico, enfim, continuarem estudando, vai continuar tendo a disciplina História. Então, eu quero fazer engenharia, vai ter lá História da Engenharia. Eu quero fazer matemática, vai ter História da Matemática. A disciplina História sempre vai estar presente enquanto vocês estiverem estudando. Então, por isso que História também é uma disciplina. Além da disciplina, História é uma ciência. E por que História é uma ciência? História é uma ciência porque essa história que estudamos, elas têm seus métodos e suas práticas de serem feitas. Ela não surge do nada, ela não é uma coisa assim, eu quero fazer e tal, sobre o Egito, vou falar do Egito. Eu acho que o faraó ele tinha superpoder. Não, eu não posso colocar na minha narrativa, na minha história, eu sendo um historiador, eu não posso colocar aquilo que eu quiser, aquilo que eu inventar, que eu achar. Não. Tudo que eu for colocar, eu tenho que especificar, eu tenho que provar. Eu tenho que ter um método, eu tenho que ter uma lógica para se fazer essa história. Tem métodos e tem práticas que se fazem essa história. Então, por isso que a história é uma ciência, porque ela não é feita de qualquer jeito. Ela não é a minha opinião, a sua opinião. Ela é uma ciência, ela busca chegar o mais próximo possível da verdade sobre aquele fato. Então, a história ela não é feita de qualquer jeito. Ela tem o porquê. Isso é muito importante a gente saber, porque várias vezes questionam, mas essa é a opinião. Não. A história, quando ela é feita com seriedade, ela é produzida da melhor forma possível e busca sempre se aproximar da verdade.
E o que essa história estuda? Estuda a humanidade, estuda o homem, estuda eu, estuda você, as pessoas que estão aí à sua volta, aquele cara que está passando na rua agora. Tudo, a humanidade, os homens, as mulheres. A partir do momento que se tem humanidade na Terra, se tem história. Se foi Deus que criou lá Adão e Eva, a partir daquele momento passou a ter história. Se não foi criação, se foi evolução, né, a partir do momento que surgem os primeiros seres humanos ali e tal, os primeiros australopitecos, a partir desse momento se tem história. A história estuda a humanidade. E quando que a história estuda a humanidade? Ao longo do tempo. Partindo do presente, do hoje, para o passado. Por quê? O futuro é uma coisa incerta. Não sabemos o que vai acontecer no futuro. Por mais que eu diga, eu acho que vai acontecer isso, pode ser que não aconteça. Mas do presente para o passado já passou. Mas à medida as coisas que vamos fazendo, elas vão ficando para trás. E por isso que nós, da história, estudamos o homem ao longo do tempo, partindo do tempo presente e voltando para o tempo passado, porque ali nesse tempo nós conseguimos entender e achar as coisas, né, as provas, conseguimos entender muito e conseguimos estudar a história. Vamos lá então. Por que então que nós estudamos história? Nós estudamos história em busca de compreender a sociedade nos dias de hoje. Como assim nos dias de hoje? Veja, tudo que temos hoje, tudo que acontece hoje, tem uma explicação histórica. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então veja, por exemplo, por que nós aqui no Espírito Santo, principalmente no interior, torcemos para clubes de futebol de outros estados que não são os nossos? Por quê? Porque algumas décadas atrás, né, principalmente ali na segunda metade do século XX, né, do século passado, ali década de 50, 60, 70, começou-se a transmitir para o Brasil inteiro um campeonato de futebol. Qual era esse campeonato de futebol? O Campeonato Carioca. Então nós capixabas passamos a escutar os jogos do Rio. Então nós capixabas passamos a gostar dos times do Rio de Janeiro. Isso é um detalhe bem interessante. Então hoje, se nós torcemos para os clubes cariocas, é porque lá atrás só chegava a notícia para a gente desses clubes cariocas. E se vocês repararem, até hoje, 4 horas da tarde, dificilmente passa Rio Branco e Desportivo. Mas provavelmente vai passar um jogo Botafogo e Vasco. Isso sempre acontece. Então, nós, capixabas, não temos tanto acesso ao futebol do nosso estado. Temos mais acesso ao futebol de outro estado. Por isso que torcemos para esses clubes. Vejam, uma coisa atual tem uma explicação histórica. E nós podemos levar isso para vários outros âmbitos, né? Várias outras coisas têm explicação histórica. Por que o Espírito Santo se chama Espírito Santo hoje? Porque quando Vasco Fernandes Coutinho chega ao Espírito Santo, né, a sua capitania hereditária, era o dia que se comemorava o dia do Espírito Santo. Então veja, uma coisa hoje tem uma explicação o quê? Histórica. O seu nome. Se você perguntar para os seus pais, para os seus responsáveis, por que vocês têm esse nome, eles vão contar uma história. E é uma história de agora? Não, é uma coisa do passado. Então, tudo que acontece hoje tem uma explicação histórica. Então, a história, ela volta ao passado para quê? Para estudar o hoje, para entender o hoje. Tudo certo? E por que continuamos estudando história? Para analisar as transformações e permanências sociais. Como assim transformações e permanências? Muitas coisas na sociedade, elas transformam, elas mudam.
Vejam, se a gente parar para analisar a vestimenta, a vestimenta a vestimenta da sociedade de 100 anos atrás para hoje mudou bastante. As características das ruas, por que, que as ruas elas se alargaram mais, por que, que hoje temos asfalto, as casas, são coisas que foram mudando e a história tenta entender isso. A história busca entender essas mudanças que vão acontecendo na sociedade. E também busca entender as permanências. Como assim permanências? Veja o casamento. A festa que nós utilizamos hoje de casamento é uma coisa que acontece há muitos e muitos anos. E por que, que ela ficou? Por que o vestido branco, as mulheres continuam se empolgando com aquele vestido, os homens vão lá de terno e gravata e tudo mais? Uma festa de gala. Por que, que isso continua tão vivo até os dias de hoje? São essas questões, essas indagações, tanto de uma coisa que transformou, né, como por exemplo as ruas, que antes eram mais estreitas e hoje são mais largas, quanto um casamento, uma festa tão antiga que permanece até os dias de hoje. Por que que elas, uma permaneceu e por que que a outra se transformou? São essas questões, essas dúvidas, esses questionamentos que a história busca levantar e que a história busca entender. E por que que a história busca entender essas transformações e essas mudanças? Para entender os dias de hoje. Porque o objetivo da história é buscar entender a nossa vida. Então, a história está presente nos dias de hoje? Sim, a história está presente hoje sim. Porque tudo o que acontece hoje tem uma explicação histórica. Nada que aconteça hoje não tenha uma explicação histórica. Tudo certo? Então, história está presente hoje. Então, muito obrigado por ter escutado aí a aula, né? Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.